Vamos lá, gente, nossa escola bíblica, nosso tema é mapeamento espiritual, pastoreamento inteligente, libertação, é o que nós temos aprendido, beleza? Nós já vimos, né? Nós começamos a falar sobre sintomas comuns da existência de maldições. E dentro do primeiro sintoma, que é dom ministerial contaminado, só estou fazendo uma recapitulação rapidinho, tá? Pessoal que está nos assistindo pela primeira vez, poder saber daquilo que nós estamos tratando. Nós falamos, não, calma, ainda não. Nós falamos sobre Simão Pedro e Simão Mago, página 58. Falamos sobre a diferença entre cajado ou cobra, aqui relacionado ao ministério de Moisés, na página 59. Depois falamos sobre o profano disfarçado de santo, e nós falamos da diferença entre a profecia e a adivinhação. Depois, logo em seguida, falamos sobre ouvir a voz de Deus, ser diferente da audição mediúnica, que pode levar à esquizofrenia, né, que é uma doença, vocês sabem, psicológica, grave, onde as pessoas têm uma dupla personalidade, tá bom? A diferença entre ouvir a voz de Deus, que é uma coisa de Deus, e uma confração maligna, ou seja, uma falsificação maligna, que é a audição mediúnica. Okay? Nós aprendemos um pouquinho o que é mediunidade, né? Nós aprendemos também nos últimos encontros a diferença entre visão profética, que é algo de Deus, e a contrafação ou a falsificação, que é o terceiro olho aberto, que é o ponto chakra, né? Uma visão espiritual aberta, cujos elementos que estão por detrás são os próprios demônios. E nós também falamos sobre arrebatamento de espírito, ser diferente de projeção astral. Arrebatamento espiritual de Deus, né, aconteceu com vários personagens da Bíblia, e a projeção astral é uma coisa maligna, impulsionada por demônios, e nós relatamos um pouquinho sobre isso. Falamos também sobre cura interior e regressão. Qual é a diferença entre a cura interior, que é algo de Deus restaurando os corações feridos, né, mediante a sabedoria da cruz, mediante o conhecimento da palavra de Deus, e a confração, ou seja, a falsificação demoníaca, que é a regressão, ok? Pode gerar uma série de transtornos também na vida das pessoas. Então vamos lá, para o nosso tema, página 66, nós vamos falar hoje sobre o seguinte tema: redenção cultural e as técnicas de terapia espírita. Lembrando que todo esse grupo de problemáticas que nós estamos falando está no primeiro sintoma de maldição, que nós falamos logo no comecinho, quando começamos a abordar sobre os sintomas comuns da existência de maldição. O sintoma número 1 é dom ministerial contaminado, ou seja, quando a pessoa acha que está servindo a Deus, mas na verdade o que está operando nela é um espírito de engano. São dons espíritos, ou seja, dons cuja base, a legalidade, é efetuada através de poderes demoníacos, enganosos na vida das pessoas, ok? Então vamos lá, redenção cultural e as técnicas de terapia espírita. Quem está comigo aí? Então glória a Deus. Vamos lá? Vamos começar orando então. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua palavra, Deus, em graça, em unção diante do Senhor. Ó Deus, nós nos revestimos do Senhor na força do Teu poder, dá-nos sabedoria, dá-nos graça, para compreendermos todas as coisas relacionadas ao mundo espiritual, tanto relacionadas às coisas de Deus, como às coisas da alma humana, e também a outra fonte de poder, que são, ó Deus, os poderes malignos. Que possamos ter esse discernimento das três fontes, que possamos caminhar no poder de Deus, na graça do Senhor, nos revestimos do Senhor e na força do Teu poder. E coloca sobre nós também, Pai, a armadura espiritual descrita em Efésios 6, para que nós possamos resistir ao dia mal e com tudo isso permanecermos inabaláveis diante do Senhor. Amém? Então vamos lá, redenção cultural e as técnicas de terapia espírita. Então esse tópico... Você parou lá em cima. Você parei lá em cima? Na verdade, você falou no primeiro parágrafo. Parou aqui no primeiro parágrafo. Tá bom, então vamos lá. Então, como nós estávamos falando um pouquinho, vamos recapitular um pouquinho sobre regressão, tá? Então, só para voltar um pouquinho aqui, regressão é algo maligno, e cura interior é algo de
Deus, tá? Então, o que é cura interior? Em primeiro lugar, vamos definir cura interior como a atitude de enfrentar conscientemente, com a presença de Deus, a maturidade espiritual de que desfrutamos, os traumas não superados do passado. Então tem a ver com traumas, tem a ver com feridas na alma, tem a ver com coisas mal resolvidas do passado, que através da maturidade espiritual, de maneira consciente, com a ajuda da presença de Deus, nós interagimos com essas injustiças, né? Ofensas, injustiças sofridas, rejeições e também as reações pecaminosas, através de princípios implícitos no sacrifício de Jesus. Quais são esses princípios implícitos do sacrifício de Jesus? Humilhação. Nós vamos ainda ver mais para frente cada um deles especificamente, tá? Perdão, restauração, restituição, todos esses princípios nós ainda vamos ver mais para frente como aplicar isso na nossa vida para que realmente nós sejamos curados pelo poder de Deus. Amém? Todo mundo entendeu? Então, cura interior é Deus agindo na nossa vida, nos nossos traumas, nas nossas rejeições, nas nossas dores, nas nossas mazelas, coisas mal resolvidas do passado, de maneira inteligente, com a presença de Deus, sem tirar a nossa consciência e através da maturidade espiritual, pela graça de Deus, com todas essas bagagens, todos esses benefícios da cruz do Calvário aplicados na nossa vida, nós seremos curados pelo poder de Deus. Amém? Qual é o princípio mais comum que nós temos que trabalhar quando a gente lida com feridas da alma, gente? Qual é o princípio da cruz de Cristo mais comum de nós lidarmos com as pessoas? Entendimento. Não é esse o mais comum. Isso é importantíssimo. Talvez seja a base e o pilar, tá? Mas o mais comum, ferida de um lado, o que vem aqui para curar a ferida? Perdão. Vocês vão ver, gente. Quando a gente lida com cura interior, o que mais nós vamos ter que ministrar na vida das pessoas é o quê? Perdão. Liberar perdão. Né? A lei de arrependimento, né? Restituição, todos esses princípios que eu falei, humilhação, se quebrantar diante de Deus, se quebrantar diante da pessoa que você ofendeu, ir lá pedir perdão. Também o mais comum é liberar perdão. Para ser curado na alma, nós precisamos ou liberar perdão ou pedir perdão. Perdão é o princípio que mais nós vamos usar como libertadores, como conselheiros espirituais, é ajudar as pessoas a liberar perdão para as injustiças sofridas e para as ofensas recebidas ou qualquer tipo de dor, qualquer tipo de rejeição. Tá bom? Vocês vão ver que essa é a maneira mais eficaz de ajudar as pessoas, é ensinar as pessoas a perdoar aqueles que os ofenderam. Tá bom? Vamos lá, vamos voltar aqui. Por outro lado, existe a falsificação diabólica, que é a regressão. Regressão, né, reconhecida como uma ferramenta científica por muitos, lança mão dos recursos baseados na hipnose, parapsicologia, espiritismo e etc. Na verdade, a regressão se fundamenta numa direta manipulação demoníaca, disfarçada de poder da mente, ou então chamado, né, bonitinho pela sociedade, como métodos científicos. Por exemplo, né, na regressão, quando uma pessoa relaxa o seu espírito, ela se submete, às vezes, à imposição de mãos de um sacerdote, às vezes chamado, né, de profissional da área. Os demônios entram na pessoa, produzindo experiências espirituais, algumas delas baseadas em fatos reais que aconteceram com a pessoa, outras totalmente mentirosas, que no final irão acentuar os traumas existentes ou fazer a pessoa acreditar em traumas inexistentes. Olha só, sublime isso aí. Às vezes até coisas que a pessoa não teve no passado. O diabo, como é enganador de carteirinha, especialista em enganar as pessoas, ele vai criar até trauma que não existe. Vai criar coisa até que não aconteceu na história da pessoa. Para quê? Para manter a pessoa cativa, para enganar a pessoa,
para de alguma maneira, em vez de resolver, embaraçar ainda mais a vida da pessoa. Tá bom? Satanás é o pai da mentira. Fala comigo, Satanás é o pai da mentira. E o articulador de todo engano. Nós não podemos esquecer disso. Satanás é o pai da mentira. E seus demônios também são especialistas em mentir e enganar as pessoas. Para fazer com que as pessoas permaneçam em grilhões mentais, psíquicos, emocionais, sentimentais. Quantas e quantas pessoas hoje estão aprisionadas nos seus sentimentos, nas suas emoções, por causa de sofismas. O que são sofismas? Mentiras com aparência de verdade. Quando os sofismas vão tomando conta da mente da pessoa, essas mentiras elas vão formando uma espécie de teia, que a Bíblia chama de fortalezas mentais. Essas mentiras elas vão se consolidando na mente, no pensamento da pessoa, ao ponto de impedir que a pessoa se ame, que a pessoa ame outras pessoas ao seu redor e muito menos experimente o amor de Deus por elas. Então isso tem que ser quebrado. Como é que a gente quebra a mentira? A verdade. A verdade. Aonde está a verdade? A palavra. A palavra de Deus. Ok? Então só para ilustrar agora o seguinte parágrafo. Um tipo diferente de regressão pode ser frequentemente observado nas sessões de Umbanda, quando entidades espirituais, como por exemplo Cosme e Damião, Herês, Exus Mirins, se encarnam no médium. Olha só, presta atenção. Adultos, estranhamente, passam a se comportar de maneira perturbante, como se fossem crianças. São crianças? Não. Mas o demônio entra, incorpora naquela entidade, né? Naquela pessoa que serve como médium, cavalo ali. E, na verdade, essas entidades desempenham a tarefa espiritual de prender os adultos em traumas de infância. Olha como o diabo é sujo. Ou seja, são espíritos malignos que infantilizam a pessoa e levam a pessoa a esses traumas do passado. Ok? A pessoa fica presa? Sim, a pessoa fica presa aos traumas do passado. Tá bom? Infelizmente. Alguns anos atrás, né? O pastor Cláudio aqui mencionando, ele foi procurado por um casal que ainda enfrentava as sequelas de uma infeliz libertação na sua igreja. Aquela mulher, apesar de ser crente, havia um bom tempo, foi ministrada através de um processo de hipnose. Gente, hipnose não tem nada a ver com cristianismo. Nunca vá a uma sessão de hipnose. Até porque hipnose é perigosíssimo. Você fica com a mente passiva, aí aquela pessoa que está te hipnotizando, ela te subjuga mentalmente através de palavras, né? Através de uma espécie de estado de transe, onde você dorme através da indução, né? Você fica escravo da pessoa. Se a pessoa quiser até aprontar com você, abusar, ela pode, ela tem esse poder de subjugar você através da força do pensamento. Tá? A hipnose não tem nada a ver com as coisas de Deus. Aqui é o exemplo que ele está falando. Esses ministradores que estavam dentro das igrejas, apesar de parecerem sinceros, eram imaturos e mal informados como conselho. Pegaram técnicas psicológicas, né? Apesar que a hipnose é mais velha do que a psicologia, eu falei para vocês, tentaram aplicar isso dentro da igreja. E olha a confusão que deu aqui. Na ministração, após regredir aos seus 4 anos de idade, ela vivenciou fortemente um trauma nessa fase da sua vida, só que, ao invés de se libertar, ela ficou aprisionada naquela situação. Estranhamente, algo a desconectou da sua razão adulta. Quem é que fez isso? Os demônios. E ela permaneceu surtada, se comportando como uma criança de 4 anos de idade por quase 3 meses. Olha só. Olha o final dessa história. As pessoas responsáveis pela libertação, sem saber o que fazer, simplesmente abafaram o caso, deixando um novo problema com a família. Quando a atendi, precisei primeiramente libertá-la da libertação a que foi submetida, para depois poder tratar mais profundamente da sua vida. Entendeu? Olha que coisa. Isso aqui são histórias reais, gente.
de um dos maiores especialistas na área de libertação, cura interior do Brasil. Homem, eu acho que é o maior especialista. Fala, você pra cá. Tá, beleza? Isso. Qualquer coisa. Pastor Giovanni, Fala. um crente ele consegue ser hipnotizado assim? Sim, se ele colocar a sua mente passiva diante daquela situação, ele pode sim ser hipnotizado. Tá? Porque fala que, não sei, a mente da pessoa que é crente em Deus, ela é blindada. É que a hipnose, ela vem através do relaxamento mental. Ele, antes de entrar com a hipnose, ele te relaxa, ele faz você, né, mentalizar, esvaziar a mente e tal. Então, se você se entrega a esse tipo de técnica de maneira passiva, não ativa, não consciente, entendeu? Aí, automaticamente, sim, tem que querer. Não é qualquer um assim, cheio de paz, não. É através da indução, através de palavras, a pessoa vai dizendo, ó, esvazia tua mente, pensa naquele momento onde você foi feliz. Umas técnicas que eles têm. Ou pensa no lugar que você mais gosta de ir e tal. Ele vai te induzindo a um caminho de passividade de mente. De repente, ele entra em hipnose. Não é uma coisa assim do nada, é uma coisa induzida. É uma técnica, tá, gente? É uma técnica científica, psicológica, só que abre portas para o mundo espiritual, como esse exemplo que a gente falou aqui. Que até demônios podem entrar na vida da pessoa. Pastor, é o popular do crente, abriu a brecha. Abriu a brecha. Eu já conheci uma vez um cara que era teólogo, se meteu com esse negócio de hipnose, e o cara endoidou, começou lá com negócio de hipnose aqui, ali, papapá, endoidou, o demônio entrou na vida do cara, o cara hoje está totalmente desviado, homossexual, coisa terrível, e já foi teólogo, cara. O cara criado dentro da igreja, anos de crente, começou a se meter com essas frangagens, se embaraçou todinho. E hoje está no mundão, com a vida toda torta, toda errada, por causa disso. Claro que não é só hipnose, né? Mas assim, exatamente, foi abrindo portas no mundo espiritual, começou a entrar nessas doidices, acabou sendo levado a essa situação. Tá? Então vamos entrar aqui. Redenção cultural e as técnicas de terapia espíritas, ok? Então esse tópico aqui é como se fosse um resumo, um apêndice desse capítulo que nós abordamos aqui, cujo primeiro sintoma é contaminação espiritual, tá? Através de... a pessoa acha que está servindo a Deus, mas na verdade, quem é que está impulsionando ela? Os demônios de engano, tá? Então é importante discernir a forma como a cultura oriental sincretiza, ou seja, unifica terapias corporais com as práticas espíritas envolvendo invocação de energias cósmicas. Por exemplo, a yoga, né? Potencializando e também potencializando o homem, né? Potencialização do homem, veneração a ancestrais mortos e etc. Ao mesmo tempo que existe uma riqueza de conhecimento e práticas nos costumes orientais, né, que daí é uma parte física, biológica, daí não tem problema, como por exemplo, exercício de respiração, controle muscular, alongamento, controle emocional, tudo isso se encontra misturado, e aí é o problema, com atividades e princípios espíritas que são antagônicos, ou seja, contrários à palavra de Deus. E o problema principal, gente, é a passividade de mente. É a pessoa abrir a mente e tirar sua capacidade de consciência, de utilização da razão. Esse é o maior perigo das culturas orientais, desse tipo de prática, como a yoga, por exemplo, meditação transcendental, todas, Reiki, aqui no Alama tem isso. Então tu vai lá, você fica encantado, porque o cara fala de ecologia, da natureza, das forças divinas, do universo, e a pessoa começa a ficar encantada com aquilo, começa a fazer aquelas práticas, né, que até então não tem problemas, exercício de respiração, controle muscular, alongamento, isso aí é exercício físico, não tem problema. Só que daí começa a misturar com essas atividades e princípios espíritas, orientais, esotéricos e tal, e começa a infiltrar o quê? Espíritos malignos na vida da pessoa. Então, dessa forma, a ciência alternativa se mistura com a falsa religião. Ok? Essa
é a mistura, gente. O diabo adora uma mistura. Enquanto Deus gosta da santificação, da separação do seu povo, o diabo gosta da mistura. Ele gosta de misturar a verdade com a mentira, as coisas da natureza que em si não são maléficas, né? Com as falsas religiões e assim vai. E aí, pastor? E aí ele deita e rola. Fala. Principalmente a capoeira também, né? A capoeira também é outra. A capoeira tem duas coisas, tá? Se ela tiver uma conotação religiosa, principalmente com relação às cantigas, que geralmente são feitas nos terreiros e tal, tem problema. Agora, se é a pura capoeira, exercício físico, alongamento, esportiva, que não tenha cantigas de roda e coisas ligadas à Umbanda, eu não vejo problema nenhum, é um exercício físico, tá? Inclusive a Bola de Neve, por exemplo, na cidade de Santos, em São Paulo, faz um trabalho bem legal de evangelismo através da capoeira. Só que as músicas são cristãs, tudo diferenciado. Não tem conotação como uma Umbanda, com o terreiro, com as entidades, com os orixás e tal. É diferente. Porque se você observar, a capoeira em si, o exercício, é um alongamento, um exercício físico. A mesma coisa as artes marciais. Né? Se for o puro exercício físico, como por exemplo o judô, teu filho está ali, né, fazendo exercício físico, não tem conotação com o mundo espiritual, com as questões orientais, adoração aos mestres e tal, isso, aquilo, aos ancestrais, não tem problema, é um esporte olímpico. Mas se tiver ligação com a falsa religião, com o esoterismo, com a cultura oriental, nesse sentido, tá, gente? Aí pode ter infiltração maligna, tá bom? Fala. Zumba? Eu saiba não, tá? Eu saiba não. Não, acho que não. Mas a Zumba ela tem algumas músicas mundanas, né? Depende de algumas músicas que é colocada lá que tem, né? Eu não sei te afirmar isso aí, tá? Eu nunca fui na Zumba, então não sei. Todas são terríveis. A questão musical, gente, a questão musical é a letra, tá? O problema da música vocês sabem, é matemática. A música em si não é demoníaca nem nada, pelo contrário, pode ser usada para adoração e tal. O problema da música secular é quando a letra tem conotação com o reino das trevas. Aí sim tem problema, tem influência de alguma maneira na vida das pessoas. Vamos continuar aqui. Nas religiões da nova era, gente, acredita-se que o corpo tem uma energia, entre aspas, que circula por todo o organismo por meio de vias específicas chamadas de meridianos. Olha o nome aqui. É o que eles classificam como energia yin ou negativa, e também a energia yang ou positiva. Vocês já viram aquele símbolo que tem de um lado negro, uma bolinha branca, e do outro lado branco, uma bolinha preta, yin e yang. É um símbolo esotérico que eles falam dessa energia yang e da energia yin, tá bom? A saúde, segundo eles, né, seria o resultado do equilíbrio dessas duas energias, como se essas duas energias, né, estivessem dentro do homem. Em contrapartida, o desequilíbrio produz a doença. Isso aqui é o ensinamento oriental. Esse mecanismo de redenção, que se resume em equilibrar o bem e o mal, se fundamenta em um paradigma totalmente errado, que peca frontalmente contra a verdade absoluta da salvação em Cristo. Por quê, gente? Porque esses ensinamentos da nova era, esses ensinamentos orientais, coloca que a chave da cura, a chave da restauração da sua vida física, psíquica, espiritual, está onde? Está em Jesus? Está na cruz? Está no céu? Está onde? Está no próprio homem. Então diviniza o homem, esse é que é o problema. Transforma o homem num ser divino, num Deus ligado ao universo. Aí entra no panteísmo. O panteísmo é um tipo de entendimento que diz que o universo e Deus é a mesma coisa. Não faz distinção entre a criação e o Criador. A criação e o Criador é a mesma coisa. Então, a planta é Deus, a cadeira é Deus, a madeira é Deus, eu sou Deus, o universo e eu somos a mesma coisa, somos seres divinos, tudo está unificado, tudo é Deus e Deus é tudo.
Esse é que é o problema dessas doutrinas orientais. Ela tira o mérito de Cristo, tira o mérito do sacrifício de Deus através do envio do seu Filho para morrer na cruz no nosso lugar. Elimina a cruz, elimina a busca a Deus e coloca a solução dos problemas. É muito parecido com os livros de autoajuda. Na verdade, a maioria dos livros de autoajuda tem o quê? Por detrás, o movimento da nova era. A chave está em você. Você é a chave da resolução dos seus problemas. Você não precisa buscar ajuda de Deus. O crente ele busca ajuda do alto. A nova era manda buscar ajuda, autoajuda, ajuda de si mesmo. Aí é por isso que foi colocado aqui. Peca frontalmente contra a verdade absoluta da salvação de Cristo. Todo mundo entendeu? Amém. Aí que está o problema. Por exemplo, na acupuntura, né, acredita-se que a estimulação pelas agulhas restaura o fluxo da energia. Na verdade, essa energia vital aponta para uma interação entre o espírito humano e os espíritos. Olha o problema aqui, gente. E pode ser diversamente denominada de aura, corpo etéreo, fluido, serpente, aí entra um demônio aqui chamado Kundalini, ou Ti, e outros nomes que existem diversos, tá? Agora só vamos tomar um cuidado aqui, que existe uma acupuntura, gente, que é medicinal, é científica, não tem problema nenhum. Aqui ele está relatando a acupuntura tradicional chinesa. E daí tem uma mistura com tudo isso aqui que a gente está falando aqui, tá? Então existe uma ciência, por exemplo, um médico pode fazer uma especialização, um biomédico, um farmacêutico, qualquer pessoa formada na área da saúde, fisioterapeuta, pode fazer uma pós-graduação em acupuntura e usar aquela ciência médica, que também é uma ciência médica, sem conotação religiosa ou espiritual, vai funcionar, não tem conotação nenhuma com demônios, entendeu? Fiz um ano. Agora existe a medicina tradicional chinesa, cuja base aqui é a acupuntura, que daí já, o problema é esse, gente, as agulhinhas são consagradas lá nos templos budistas. E aí quando são consagradas, não, estou falando a tradicional chinesa, tá? É feito invocações, é feito orações, é feito que essas invocações acabam atraindo espíritos malignos, como está escrito aqui. E alguns são pesadíssimos, como esse Kundalini aqui. Pensa num demônio forte, esse Kundalini. É um demonião que dá trabalho para tirar, que entra através dessa acupuntura tradicional chinesa. Tá? Então tem que tomar cuidado com essas coisas. Tem que se pesquisar de onde que vem essa agulhinha. É tradicional chinesa ou é ciência médica? Então tem que tomar esses cuidados, tá bom? De preferência evitar. Se não tem certeza, não tem convicção, o cara começa a esconder essas coisas, então evite, ok? É necessário separar, gente, as coisas naturais das coisas espirituais. Fala comigo, é necessário separar as coisas naturais das coisas espirituais, estabelecendo discernimento das sutilezas de Satanás. Não queira achar que você é mais esperto que o diabo. O diabo tem 6.000 anos, no mínimo, de experiência de enganar o ser humano. Não vai pensar que você é mais inteligente, mais esperto, que o diabo é burro. Igual eu já vi em pregações, né? O cara, o diabo é besta, o diabo é burro. Fica fazendo gozação, né? Fica zoando. Não faça isso, gente. O diabo é vingativo. O diabo é retalhador. O diabo a gente tem que tratar com seriedade. Não temos que temê-lo, e nem divinizá-lo, nem ter medo dele, nem dar crédito demais para ele. Mas também não podemos zombar dele e achar que a gente é mais inteligente, que é mais esperto, que é melhor. Não é assim. Nós somos maiores em Cristo. A Bíblia diz, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Em Cristo nós somos maiores. Mas não é por isso que a gente vai ficar fazendo zombaria, zoando Satanás, eu achando que é mais inteligente, mais esperto que o diabo. Você não é. Ele tem 6.000 anos de história, no mínimo, talvez até mais, de enganar os seres humanos. Ok? Então, fique atento com relação a isso.